Fala galera vascaína, iniciando mais um vídeo aqui no canal para te atualizar aí com o giro das últimas notícias do nosso Vascão da Gama. Vou trazer notícias atualizadas aí do Vasco. Depois, né galera, do empate frustrante, fora Carille. Quero saber a opinião do torcedor vascaíno em relação aí, né, ao jogo de ontem. Vascão ganhava por 3-1 e o Carille conseguiu estragar tudo, né? Quero saber a sua opinião em relação aí. Foi culpa do Fábio Carille ou o time do Vasco foi covarde demais, indo pra trás? Quero saber a sua opinião. Bora lá usar o espaço do nosso comentário para deixar a sua opinião. O que vocês acharam aí desse jogo? Que o Vasco vencia por 3-1 e tomou empate aí, né, para o poderoso Melgar, né, galera? Vamos trazer as últimas notícias do Vascão. Peço para você se inscrever no canal. Bora lá dar aquela força, se inscrevendo aqui no nosso canal, para dar aquela força, aquela moral pro nosso humilde trabalho continuar crescendo aqui no YouTube. Beleza, galera? Conto com a ajuda de cada um de vocês. Bora lá dar aquela força, valeu? Então vou trazer aqui primeiro, né, ele falando aí, né, sobre o Vasco ter empatado, né, o Rica Perrone falando aí em relação a esse jogo, né, em relação aí que o Vasco empatou com o Melgar. Bora lá trazer o Rica Perrone, galera. Bora acompanhar e deixar o seu like para dar aquela fortalecida. O Vasco hoje poderia ter tomado 2-0 hoje tranquilamente, 3-0, 3-1, e não seria nenhum absurdo pelo que foi apresentado em campo. Então, a má notícia é que o Vasco de novo joga uma partida completamente esquisita. A boa notícia é que o Coutinho parece ter estreado no Vasco e finalmente ter entendido, jogando ou pelo bem, menos, né? Hoje funcionou para aquilo que ele veio fazer. Mas a pior notícia de todos é a entrega do Vasco no final do jogo, porque mesmo que você não esteja jogando bem, que tenha altitude, que seu adversário esteja forte, etc., você tem que ter uma dose de malandragem, de catimba e de entender que, olha, cara, falta 4 minutos, 3 minutos para acabar o jogo. Tô ganhando na altitude, não tenho como correr, os caras estão em cima de mim. Não tem mais jogo, vou parar o jogo, vou rolar no chão, substituir, para no pau da bandeirinha. Se vira, meu irmão. Se os caras têm altitude, você tem que ter uma dose de alguma coisa extra pra você também. Ah, Rica, você tá promovendo antijogo? Tô, faltando 4 minutos. Tô, meu irmão, desculpa, mas você tem que parar e ganhar o jogo. Realmente. Né? Então, acho que o Vasco deu mole, mas não foram as alterações do Carille pra mim que fizeram o Vasco dar mole. Esse é o jogo inteiro. Esse recorte final do jogo que machuca o vascaíno, ele é um recorte de um jogo inteiro que a gente tá focando no final. O jogo inteiro foi isso, o Melgar com a bola, e o Vasco teve ali alguns momentos que foram absolutamente separados do jogo, por qualidade individual, oportunismo do Verratti, o Coutinho e tal, mas não foi um jogo que o Vasco, toda vez que o Vasco vai, ele vai articulado para ataque, ele cria oportunidade. Não foi isso que aconteceu. Né? O que aconteceu foi um Verratti oportunista, um Coutinho criando e o Vasco se defendendo do Melgar a maior parte do tempo. Rica, quanto a altitude pode ter prejudicado nisso? São 2.000 e poucos metros, não é nenhuma altitude daquelas de 3.800 que você não consegue andar, mas tem uma altitude, tem uma diferença, né? Então, atrapalhou? Provavelmente, o Vasco poderia jogar mais do que isso e tal, mas botar na conta da altitude 100% da sua atuação, da sua falta de posse de bola, você pode até colocar. A falta de malandragem no final, de com 3-1 entregar um jogo desse ganho, aí não. Aí eu acho que com altitude ou sem altitude, as atitudes e não a altitude seriam as mesmas para evitar esse tipo de resultado. Mas pelo menos o Coutinho voltou. Coutinho voltou, né, galera? Marcando um golaço, né? Mas pra mim foi culpa, sim, das mudanças que o treinador Fábio Carille fez no jogo, chamando o time do Melgar pra cima, né? O Coutinho, o Verratti colocou o jogo no bolso, né? E depois ele foi lá e conseguiu tirar os 2 jogadores que vinham fazendo a diferença, segurando, né, os atacantes dos caras lá atrás, né? O zagueiro, né, dos caras lá atrás. Depois que tirou, cara, o zagueiro veio com tudo, veio o time dele inteiro, o time do Melgar inteiro veio pra cima, até porque o narrador, né, chegou a falar que o goleiro dele estava no meio de campo. Então, pra você ver o absurdo, né, que estava acontecendo no jogo em relação aí, né, o que o Carille fez, as mexidas que o Carille fez no jogo, pra mim, foi o principal responsável, pode colocar esses 3 pontos perdidos na conta do treinador Fábio Carille. Enquanto é isso, o Sub-20 do Vasco goleou o Atlético Goianiense por 6-1. Mais uma goleada aí do Sub-20 do Vasco, hein? Depois de golear o Flamengo, depois de golear, acho que, se eu não me engano, também, acho que outro time é esse, não sei se foi o Bangu, sei lá. E o Vasco deu outra goleada, 2 gols aí do Zuccarello, que era, pra mim, era pra estar nesse time principal do Vasco. 2 gols do Lincoln, aquele zagueiro, né, que chegou, representou lá contra o Inter, né, no seu primeiro jogo como profissional na zaga do Vasco, fez gol, né,
contra o Internacional e meteu 2 gols nesse jogo, Léo Jacó e Bruno Lopes, né? Então o Vasco goleou o Atlético Goianiense por 6-1, galera. Como vocês estão vendo aí, goleada do Vascão por 6-1. O Sub-20 tá demais no Campeonato Brasileiro, beleza? Agora eu vou trazer aqui rapidamente o Lucas Pedrosa também falando aí sobre esse jogo. A gente vai acompanhar, não esqueça de deixar o seu like para esse vídeo chegar a mais torcedor vascaíno. 3 minutos de jogo, o Felipe Coutinho meteu um golaço no prime dele, do jeito que ele mais gosta de fazer, e coloca o Vasco na frente. Aí beleza, o Vasco sofre um pênalti, naquele momento ali numa bobeira do Paulo Henrique. O Vasco, é muito importante citar isso, não dominou o jogo em momento algum. O Melgar foi o dominante durante toda a partida, tanto é que o Melgar teve 67% de posse de bola e 16 escanteios. O número de cruzamentos do Melgar foi 64, para ser mais exato, tá? Eles cruzaram a bola 64 vezes. E o Vasco, desde o início da partida, estava sofrendo no sistema defensivo, porque o Garré e o Nuno não estavam conseguindo acompanhar para poder fazer a dobra de marcação pelas laterais. Ou seja, o que estava acontecendo? Paulo Henrique e Lucas Piton sofrendo o tempo inteiro. Eles chegavam pelos lados, cruzavam a bola. Chegavam pelos lados, cruzavam a bola. Até que uma hora, depois de tanto ser bombardeado, eles chegaram pelo lado direito do Vasco da defesa, o Paulo Henrique fez um pênalti bobo. Perderam o pênalti. Sorte porque perderam o pênalti, o melhor jogador dos caras. Aí o Vasco, magicamente, vai lá numa bola espetacular do Coutinho e consegue dar uma trivela pro Verratti. Um golaço. Mais um momento de genialidade do Felipe Passe do Coutinho, né, galera? Chegando aí ao seu 12º gol na temporada. Jogou muito Coutinho com esse passe jogo aí do Nuno. O Vasco toma o gol no primeiro tempo de uma bola aérea, totalmente bobeira. E no segundo tempo, olha só que beleza, o Carille ganha um gol de novo. 3-1 Vasco. Gente, o Vasco não jogou para fazer 3 gols, mas o Vasco conseguiu ser letal o suficiente para fazer 3 gols. O Melgar a todo momento continuou controlando a partida. Mesmo com 3-1 no placar, o que você faz? O Carille já volta. Esse lance, ô Pitão, pelo amor de Deus, Pitão, ó, marca o jogador, seu... Nossa, Pitão horroroso na marcação, cara. Olha só, subiu junto e o zagueiro lá que o treinador colocou tá ali todo perdido com a boca aberta. E o Pitão, ó, olha lá, o goleiro plantado, parece goleiro de botão, né, dentro do gol, de jogo de botão, tá lá parado dentro do gol, tomou. E ele coloca também o Jair dentro da partida. Teoricamente você fala, pô, vai dar um pouquinho mais de profundidade com o Raeli na direita e o Jair um pouquinho mais de controle. Tudo que acontece é ao contrário. Porque o Melgar começa a crescer no jogo, aí ele tira o Felipe Coutinho, que era o melhor jogador da partida, tudo bem, podia estar tira o Verratti, mas ele não coloca o Payet, que entrou bem no último jogo contra o Santos e foi bem também nessa manutenção de posse de bola, e ele coloca o Tietê, que nem entrou mal. O Tietê, pra mim, era uma substituição plausível, tinha que ser feita, mas não no lugar do Coutinho. Ela tinha que ser feita no lugar de outro jogador. Ele entrou de 10, né? Exatamente, e ele não pode jogar naquela posição, porque ele é um jogador que é de transição, não de manutenção de posse de bola. É, galera, aí o Vasco vacilou e levou empate. Pra mim, sim, foi por causa do erro do treinador, né? Vou trazer essa notícia aqui, ó, que saiu no Portal Times, confirmado por ele mesmo, Richarlison é do Vasco. Segundo aí, né, esse site disse aí que o Richarlison pode voltar para o Brasil e pode assinar com o Vasco. Eu só acredito vendo relação de Richarlison com o Vasco, apesar de sua carreira no Internacional, no Fluminense, né? Mantém a certa ligação aí no futebol brasileiro, né? Uma entrevista ao canal Desimpedidos, o jogador revelou ser torcedor do Vasco, apesar de ter jogado pelo Fluminense. Ele mencionou que sua família é vascaína que acompanha os jogos do Vasco. Cara, já pintou essa informação aí várias vezes que o Richarlison poderia vir jogar com a camisa do Vasco, mas até agora nada de concreto. Vamos esperar aí para ver, né, no meio do ano, né, se o Richarlison volta ao futebol brasileiro, né, e se veste a camisa do Vasco, né? Ser vascaíno é uma coisa, jogar no Vasco é outra, né, galera? E saiu também a informação ontem, né, antes do jogo aí, né, que o prefeito mesmo aí, né, de Maricá, né, quer usar o fundo da cidade para fazer proposta pela SAF do Vasco. Temos 2 bilhões de investimento, afirmou aí, né, o prefeito lá de Maricá. Essa notícia aí espalhou entre a torcida do Vasco, né, o Quaguar, sei lá o nome do prefeito aí de Maricá, né, que diz aí que ele arrumou lá a cidade de Maricá, o prefeito muito bom de Maricá, diz que pode investir na SAF do Vasco. Vamos esperar para ver se isso aí vai ser verídico, o que vai acontecer, até porque, né, estamos na justiça aí em relação contra a 7-1, enquanto não sair da justiça não tem prefeito de Maricá, não tem grego, não tem ninguém que possa comprar
o futebol da SAF do Vasco, né, galera? Vocês, torcedores do Vasco, né, estão focados aí na BEP, né? No BEP, né, galera? Que não deixou aí o Vasco enfrentar o Flamengo em São Januário, né? Disse aí que o Vasco tem que jogar em outro lugar. Pedrinho tem que ir ao governador e pedir explicação. Pergunta como que o Rio de Janeiro consegue garantir a segurança de 4 milhões de pessoas para um show da Lady Gaga e não consegue garantir a segurança de 20 mil em São Januário, ou seja, 3 ou 4 mil torcedores flamenguistas que ia estar por lá, ou nem isso, né? E o governador, com certeza aí, já dava para saber, né, galera? Já dava pra gente saber que o sistema não ia aceitar esse jogo do Vasco-Flamengo fosse na casa do Vasco, né? Por mais que o Pedrinho tentou, né? A polícia aí, né? A tal de BEP, disse que não pode ter o clássico em São Januário. O Vasco é o único clube que tem casa e não pode ser mandante num clássico contra o Flamengo na sua casa. É brincadeira o que acontece, né? E esse governador aí, com certeza, estava na mão dele a decisão, né? E ele, né, certamente disse que o Vasco tem que jogar em outro estádio, até que já tá saindo aqui, ó. O Vasco tem proposta para levar o clássico diante do Flamengo para São Luís por quase 2 milhões. Segundo aí o jornalista Vene Casagrande, né, o flamenguista revelou aí que o Vasco tem essa proposta para jogar fora do Rio, né, galera? Vamos ver o que vai acontecer também, beleza? Vasco recusa a proposta do Internacional pelo empréstimo de Puma Rodrigues, galera. Isso mesmo. O Internacional tem interesse em contratar o Puma Rodrigues por empréstimo, só que o Vasco, né, tentou lá aquele jogador lá do Inter, que agora esqueci o nome, né? Mas o Vasco não aceitou, né, o modelo de empréstimo aí, considerado apenas venda em definitivo. O Vasco não quer emprestar o Puma, o Vasco quer vender, né, se for a proposta do Inter para vender o jogador, né? Então vamos esperar para ver se o Inter vai fazer uma outra proposta em relação aí ao Puma Rodrigues. Quero saber a opinião de vocês. O Vasco aceita liberar o Puma, né? Para mim, na minha opinião, só por venda mesmo. Vende o Puma, né? Contrata aí um lateral, um outro lateral, mas por empréstimo não, né? Eles não aceitaram lá emprestar o jogador pro Vasco, nem vender, né? Então o Vasco também tá certo. Vasco sonda o atacante Matheus Moraes, do Maringá, que pede 3 milhões por 50% pelo artilheiro do Paranaense. Matheus Moraes é sondado pelo Vasco. O Vasco fez uma sondagem pelo jogador. O clube paranaense pede cerca de 3 milhões por 50% de direitos do jogador. Até o momento, o Cruz Maltino ainda não apresentou uma proposta formal, né, uma proposta oficial pelo jogador. Beleza, galera? Então esse foi o giro de notícias rápidas do Vascão da Gama de hoje. Agradeço vocês, torcedor vascaíno, que me acompanhou até o final desse vídeo. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu!